Então, vamos fazer agora a meditação em relação àquela questão de se sentir ou superior ou inferior aos outros. A gente realmente conseguir encontrar esse caminho do meio, né, da gente se sentir igual aos outros e da gente viver a nossa vida realmente sendo igual aos outros nas nossas atitudes, nos nossos comportamentos, nas nossas palavras. Então, encontre uma posição confortável, com os dois pés firmes no chão e feche os olhos. Respire fundo, encontrando o seu centro. Isso. E permita que venha agora a sua imagem mental. Alguém que você olhou de forma superior. Como se essa pessoa soubesse menos que você ou fosse algo inferior a você. E olhe para baixo para essa pessoa que está deitada no chão. E fique alguns instantes nesse olhar sobre ela. E perceba o que emerge de dentro de você para ser dito para ela. Que frase que é essencial para ser dito para essa pessoa. Fale para ela. E perceba como ela fica agora. Isso. E se faz sentido para você, você pode dar mais um passo. Você pode estender a sua mão para essa pessoa, para que ela se levante. Então, de pé, você em frente a ela, ela olha para você e você olha para ela, de igual para igual. E se você sente internamente, nesse momento, você pode falar para ela através do seu olhar. Eu sou igual a você. E perceba como ela fica quando ouve isso, quando sente isso saindo através do seu olhar para ela. E ela se junta a você ao seu lado. E com isso você dá um passo à frente e outro passo. E se depara com alguém superior a você, que você se sentiu pequena em relação a esse outro alguém.
Permita que venha a sua imagem mental, esse outro alguém que fez você se sentir inferior. E olhe para ele, olhe para ela. Perceba o que acontece no seu corpo ao olhar para ela. Há medo, a raiva, a tristeza, a humilhação. Imagina que essa pessoa fala para você aquilo que você falou no outro momento para aquela pessoa que estava no chão. Realmente permita que essa pessoa fale para você essa frase essencial. E perceba em seu corpo como é receber isso. E assim você cresce e consegue manter esse olhar de igual para igual. Você pode falar, se sente do fundo do seu coração para essa pessoa à sua frente. Eu sou igual a você. Eu sou igual a você. Sim, eu sou igual a você. Ok. Agora, dando continuidade aos envolvimentos sistêmicos, vamos ler aqui um trecho de Olhando para a Alma das Crianças, tá? De Bert Hellinger. Só podemos lidar com um agressor se dermos a ele um lugar em nosso coração. Então ele amolece, não antes. Qualquer intervenção o endurece. Devemos ter muito cuidado. Nessa visualização agora que a gente fez, nessa meditação guiada que a gente fez agora, como foi essa experiência? Coloca aqui nos comentários. A partir do momento que, de repente, você se deparou com um agressor. Quando a gente fala agressor, gente, não precisa ser no limite. Claro que é bem mais sério quando o agressor foi alguém que fez o assassinato, ou alguém que abusou sexualmente, alguém que cometeu um crime. Mas a partir do momento que a gente tem em nossos pensamentos e a gente sente, de repente, um desejo de que uma pessoa que fez mal a gente morra ou adoeça, a gente tipo amaldiçoa a pessoa achando que o nosso pensamento não vai fazer mal a ninguém, a gente está sendo agressor. A gente está sendo perpetradores, né? Então, vamos observar os nossos pensamentos, vamos observar os nossos sentimentos, tá? Então, só podemos lidar com um agressor se dermos a ele um lugar em nosso coração. Então, ele amolece, não antes. Então, quando a gente acha superior ao outro, a ponto de julgar o que o outro está fazendo, a gente está sendo o quê? Agressor. A gente não está sendo... A gente está se colocando como vítima, né? Porque o outro fez mal a gente, de repente, também. E quando a gente acusa o outro, a gente caiu dentro do agressor. Então, por isso é tão importante a gente ter esse sentimento realmente isso do fundo do nosso coração, que a gente é igual ao outro. Há muitos anos realizei um curso na Suíça. Um assistente social me disse haver uma menina que havia sido abusada pelo avô e pelo tio. Ele queria denunciá-los. Disse a ele para não fazer isso, é ruim para a criança quando os agressores são denunciados. Encontrei-me com ele alguns anos mais tarde e ele disse que os dois haviam sido condenados. Perguntei a ele como estava a menina. Ele disse que ela tentava pular da janela constantemente. Ele causou isso com a denúncia. As vítimas são leais. Na verdade, são proibidas de demonstrar isso.
A pressão geral diz que se trata de algo terrível e por isso não podem demonstrar o amor. O pior, na verdade, não é o ato. Eu não quero atenuar isso, mas as ações de certas pessoas intimidam as crianças e as impedem de mostrar seus sentimentos de verdade. Uma coisa está clara: há um amor profundo no abuso sexual. Apenas após reconhecê-lo é possível fazer algo para retirar a criança desse emaranhamento. Nesse sentido, isso é um passo muito importante. No México, fizemos uma constelação com uma sobrevivente do Holocausto. Ela era bastante agressiva. Coloquei representantes para as vítimas e para os agressores, e ela se colocou em frente aos agressores de maneira desafiadora. Um deles disse a ela: enquanto você me olhar dessa forma, ficarei cada vez mais forte. Se você for humilde, eu não conseguirei mais ficar de pé. A maioria dos agressores se sente superior. Quando no trabalho social alguém se sente superior a um agressor, ele também se torna um agressor. O sentimento de superioridade faz com que nos tornemos iguais a ele. Também temos sentimentos agressivos e o levamos à justiça. Então somos idênticos ao agressor, ao combatê-lo dessa maneira. Precisamos ter muito cuidado. Nesses casos, sempre tenho a criança em vista. Pergunto-me o que se passa na alma da criança. Também não estou defendendo que não devamos levar essas questões à justiça, são duas coisas diferentes. Uma é de responsabilidade das autoridades públicas. Contudo, quem tem a criança em vista não deve confundir as coisas. Ele não deve simultaneamente iniciar essa perseguição. Só assim podemos ajudar a criança. Então, aqui é outro envolvimento sistêmico, né? É o abuso sexual, quando se trata da criança, e do que abusou a criança. Na verdade, a criança, por algum motivo inconsciente, tem esse amor profundo por esse parente da família dela e meio que faz essa troca, né? O que Bert Hellinger falou aqui que também não significa que ele está a favor, que ele é a favor do abuso sexual ou do incesto. O que ele fala aqui é que quando se acusa essas pessoas que são consideradas as que fizeram abuso com a criança fica muito mal. Então é preciso ter muito cuidado. Em uma constelação que eu fiz numa creche, as professoras estavam preocupadas com a criança porque os parentes da criança fumavam maconha na frente dela, né? E aí a assistente social já achava que a criança ia também ser uma usuária de droga no futuro. E ela estava pensando em denunciar, porque a criança não tinha assistência que na cabeça dela era necessário para aquela criança. E aí realmente a gente fez a constelação e foi dando informações de consciência, né, para essas pessoas, que de repente não era o caminho a denúncia, né? Com a denúncia, o que é que ia acontecer? Essa criança ia deixar de ter aquela família dela. E isso não significava de que ela ia ser usuária de droga, né? Porque o mais importante para uma criança, independente da pessoa estar ali fumando, independente da pessoa estar ali cheia de problema, né? Não ter equilíbrio na família, mas a criança quer estar perto do pai e da mãe, quer estar perto da família dela. Foi por isso que ela, quando era espírito, ela escolheu aquela família, para algum aprendizado da alma dela. Gente, a gente compreendendo isso, a gente vai conseguir solucionar essas questões de uma forma tão mais fluida, de uma forma tão mais democrática para as partes, né? As pessoas vão conseguir realmente ter essa plenitude maior na vida e, de repente, a sociedade aceitando essas pessoas como elas são, elas deixam, de repente, de estar com a droga, né? De repente, de estar cometendo crime, porque elas repetem isso, porque é um chamado para aquilo que está no inconsciente dela, para aquilo que está excluído na família dela ser visto. Então, os assassinatos, tráfico de droga, abuso sexual, essas coisas acontecem e chamam a atenção da sociedade para quê? Para que a sociedade olhe para essa parte que está excluída.
Embora a gente fale aqui o tempo todo do núcleo familiar, que o vínculo, o sistema familiar são pais, mãe, pai, mãe, irmãos, tios, tias e avós, e também pode alcançar bisavós e gerações mais passadas, embora a gente fale isso, seria o micro da nossa alma, né? Seria o que está mais diretamente ligado, conectado à nossa alma. Mas quando algo lá fora provoca a gente, quando a gente fica indignado com abuso sexual, ou com incesto, ou com assassinato, ou com o tráfico de drogas, olha para dentro da nossa família. Aquilo lá fora está mostrando só algo para a gente olhar dentro da gente, algo que a gente está excluindo. E se a gente fica indignado, se a gente julga, se a gente reclama, se a gente clama por justiça, essa justiça, na verdade, é algo dentro da alma da nossa família. E a gente está nessa indignação justamente para a gente ser quem? A pessoa que vai buscar consciência. Porque reclamar, se indignar, não faz efeito nenhum. Outro vínculo aqui que influencia na alma da família são as gravidezes interrompidas. Quando se trata de uma interrupção tardia, ela é vivenciada como um assassinato. Quando é mais cedo, nem sempre. Às vezes, é vivenciado de outra maneira. Mas existem contextos bastante estranhos aí. Uma vez dei um curso na Rússia, em Moscou. Havia um casal e eles diziam que não podiam ter filhos, mas que gostariam muito. Perguntaram se eu podia ajudar. Olhei para a mulher e ela era bem engraçada. Disse-lhe que era visível que ela não queria ter filhos. Então ela ficou séria. Perguntei a ela o que havia ocorrido em sua família de origem. Sua mãe havia feito 8 abortos. Então coloquei no chão 8 representantes para as crianças abortadas e ela se sentou ao lado deles. Aí ela ficou bem. Então fiz com que todos se levantassem e disse a essas crianças abortadas que se colocassem atrás dela. E ela se apoiou nas crianças. Coloquei seu marido ao lado e na frente um representante para a criança por vir. Estava claro. Ela recebia dos irmãos abortados a força e a coragem para ter seus próprios filhos. Ou seja, naquele momento eles pertenciam. Em um curso em Verona, havia uma mulher que dizia ter medo de que as suas 2 crianças morressem. Coloquei-a, o marido e as 2 crianças. À sua frente coloquei a morte, um homem. Ele foi imediatamente para o chão e se sentou. A morte não faz isso. Ficou claro que esse homem representava uma criança. Então perguntei à mulher o que havia acontecido na família de sua mãe. Ela disse que a mãe havia abortado 9 vezes. E se vangloriava disso. Colocamos as crianças abortadas e a mãe atrás. A mãe imediatamente começou a chorar intensivamente e sentou-se ao lado dos filhos abortados. Estava claro. A morte que a mulher temia era a sua mãe. A partir daí pudemos encontrar a solução para ela. Os abortos provocados deixam uma marca profunda na alma, uma marca muito profunda. Isso é frequentemente renegado, com os melhores motivos possíveis. A alma não escuta esses bons motivos. Gente, já atendi clientes que disseram que fizeram abortos e que foi muito bem pensado e tal. E o que a gente faz com isso, né? A gente dá consciência, um pouco de consciência. Porque às vezes a mulher chega, tá com um problema, isso vai acontecer muito no nosso dia a dia, no atendimento. A mulher chega, tá com um problema de saúde, ou tá com um problema financeiro, tá com um problema nos relacionamentos. E aí a gente, através da percepção, quando acessa o campo morfogenético, a gente percebe que teve um aborto ali. E aí quando a gente vai perguntar do aborto, a mulher diz, não, foi muito bem pensado. Nossa, não, deu tudo certo. E aí a gente fala, isso na sessão individual, tá? Na sessão de grupo a coisa fica mais clara e a gente não precisa falar nada. Mas na sessão individual a gente fala um pouquinho para dar uma bússola, né, para a pessoa, um GPS para a pessoa. E a gente fala que se trata disso. E se a pessoa não toma isso como um presente, essa informação, e continua teimando, o problema persiste. E, infelizmente, esses
filhos não são reconhecidos, não são vistos. E alguém no sistema familiar vai ver essas crianças. E a mãe não vai conseguir ter a vida, mas tomar a vida dela, a não ser que ela reconheça essas crianças num movimento muito profundo. E às vezes a gente tem um exercício que a gente passa para essas mães que abortaram, acender uma vela para essas crianças e dar um nome para essas crianças. E às vezes esse nome vem na mente delas. No momento que a gente está centrado e essa pessoa está centrada, está na presença, o nome vem instantaneamente. Não é imaginação. E aí escreve num papel o nome dessa criança e coloca uma vela e depois enterra esse papel num ritual, né, de honra a essas crianças. Enterra esse papel embaixo de uma linda árvore ou então planta uma flor, né, que realmente dê uma dignidade para a alma dessas crianças, tá? Crianças abortadas pertencem à família e são vivenciadas assim. Quando isso vem à tona e elas são acolhidas, o seu efeito é benéfico. Mais um pouco aqui do livro. Esse livro é sensacional. Não sei se vocês estão percebendo, mas cada parte que eu leio desse livro, eu me emociono. Eu já li 3 vezes e cada vez que eu leio, eu me emociono. Porque vai na nossa alma também. A gente tem uma família. Então, quando a gente está aqui lendo um livro como esse, que cada palavra parece que vem da alma mesmo, a gente vai curando também as partes da gente, tá? Gostaria de dizer algo sobre doenças. Talvez vocês achem que isso não tem nada a ver com o que se passa aqui. Eu percebi que quando alguém tem uma determinada doença, principalmente quando se trata de uma doença com risco de morte ou de um sintoma corporal em especial, aquilo que dói, aquilo que o torna doente está em ressonância com outra pessoa. Está em ressonância com uma pessoa que foi excluída da família ou que foi esquecida nela. Embora a doença não olhe para nós, ela olha para outra pessoa e quer direcionar o nosso olhar para ela. Se honrarmos essa pessoa, se a acolhermos em nosso coração, a doença pode ir embora. Muitas vezes ela pode simplesmente ir embora. Ela cumpriu sua missão. O mesmo acontece no caso de uma criança difícil. A criança difícil está em ressonância com outra pessoa. Há crianças que estão em ressonância com a criança abortada. Então, ao invés de querer corrigir o problema através de advertências que de nada adiantam, olhamos com a criança para a pessoa em sua família que quer ser acolhida. Essa ideia já nos alivia e alivia a criança também. Ela já não é tratada por nós. Vamos com ela por um certo caminho. Nesse caminho, ela se sente segura conosco. E é importante frisar aqui que às vezes o acolhimento de uma outra pessoa que está excluída nem sempre é pegar ela para a gente cuidar. Às vezes um acolhimento é a gente perceber que existe aquele emaranhamento naquela pessoa e liberar ela para o destino dela, para a vida dela. Esse é um amor bem maduro, porque muitas vezes a gente acha que vai estar ajudando a outra pessoa, principalmente em relação ao parceiro, né? Tem um pai e a mãe, a criança é difícil, de repente a criança está identificada com um pai que está querendo ir embora inconscientemente. Quando a gente percebe que o pai está querendo ir embora, é quando o pai, mesmo quando está em casa ali, na presença das crianças, ele não está presente, ou a mãe não está presente, o pensamento sempre está em outro lugar, em algum lugar do passado, em algum lugar do sistema, em algum emaranhamento. E a presença mesmo não está ali. Então a criança se torna difícil, ela quer chamar atenção, ela começa a fazer um monte de coisa para chamar atenção e o pai ou a mãe está ali voando. Ou os dois estão ali voando, estão nos emaranhamentos deles do sistema familiar. Então, quando um consegue tomar consciência, é um alívio para essa criança, porque ela consegue olhar junto com a criança para aquele lugar onde está excluído, onde está o emaranhamento. E de repente, se aquele pai ou aquela mãe
quer ir embora da família, a melhor coisa que a gente faz em prol dessa criança é liberar para ele ou ela seguir o destino dele ou dela. Nem sempre segurar, manter, como muitos casamentos que acontecem, que eles ficam juntos até que a morte separe, e a criança é difícil e eles não sabem fazer o que fazer com a criança e se distanciam cada vez mais espiritualmente, mesmo que estejam ali presentes fisicamente, achando que estão fazendo bem para a criança. Muitas vezes a solução está em cada um seguir o seu destino e de repente ter a guarda compartilhada da criança. Dessa forma, de repente, cada um olhando para o seu destino, liberando o outro para seguir o seu destino, a criança se liberta. E aí já não é mais a criança. A da criança, na verdade, nunca foi difícil. A criança estava simplesmente querendo, pedindo, clamando que olhasse para aquela parte da família, para aquela exclusão da família. Porque muitas vezes quando a gente quer agarrar demais alguém, como a gente vê também muitos relacionamentos que é um apego, é um ciúme, é uma posse, né? Que depois termina ocasionando em problemas terríveis. Essa posse, às vezes, é justamente a necessidade de olhar para algum excluído. A gente se ocupa com essa posse, com esse ciúme, com esse apego ao outro, como uma forma inconsciente de não olhar para o que está precisando ser olhado. Então fica naquela obsessão pelo parceiro, pela parceira, pelo outro, para não olhar para o que está precisando ser olhado. Isso é um movimento inconsciente, gente. Então quando é despertado e olha para aquilo que está precisando ser olhado, de repente a gente liberta o outro parceiro, se liberta. E aí os relacionamentos podem fluir muito melhor. Vou ler outro trecho aqui do livro. Toda a vida tem um passado. Uma das compreensões mais importantes que já tive foi que com o primeiro contato sexual é estabelecido um vínculo para a vida toda. Isso também vale para o chamado abuso. Quando há uma ligação sexual no início da vida, por exemplo, entre a filha pequena e o pai, ou um menino pequeno e a mãe, vocês acham que só tem abuso, incesto do pai em relação à filha? A mãe também em relação ao filho também tem, né? Porque às vezes a gente levanta uma bandeira feminista, né? De que homem que faz essas coisas, mas a mulher também faz. Então por isso que é mais importante, cada vez mais importante, a gente ter essa neutralidade, né? A gente olhar para o outro de igual para igual. Quando há uma ligação sexual no início da vida entre a filha pequena e o pai, ou o menino pequeno e a mãe, surge um vínculo para a vida toda. Isso também vale, é claro, para quando já somos maiores e entramos em contato com alguém do outro sexo. Se houver a consumação do ato sexual, surge um vínculo para a vida inteira. Isso mostra a forma elementar como a consumação do ato sexual determina a nossa vida. Ficamos vinculados ao primeiro parceiro por toda a vida. Ainda estão me escutando? Trata-se de um tema que diz respeito a todos nós. A pergunta é: para onde ir a partir daí? Há uma solução para isso? A gente que está ouvindo isso deve ter estremecido. Meu Deus, eu tive tanto parceiro sexual, alguns que eu nem me lembro, que só durou 30 minutos, 10 minutos. Vamos lá! A solução é possível quando reconhecemos o vínculo, os vínculos anteriores como parte de nós. Isso vale principalmente para a primeira relação sexual, ou seja, para o chamado incesto. Estou cometendo um agafe aqui e me expondo a muita hostilidade. Quando constelo isso, fica claro que existe um amor profundo original. Aqui não importa se a primeira relação foi violenta. A solução é reconhecer a existência desse amor profundo. Nem sempre é uma ligação emocional, mas uma ligação fundamental. A primeira na qual homem e mulher se tornam um. A partir daí permanecem por toda a vida vinculados entre si. Quem combate ou demoniza isso, aniquila o futuro da pessoa em questão, cujos relacionamentos posteriores têm pouco ou nenhum futuro. Quando, por outro lado, reconhecemos que isso também se tratou de uma realização de vida que se apossou não só do espírito, mas também do corpo, eles ou nós, podemos nos soltar dessa primeira relação ou levá-la junto para uma relação posterior. Ou seja,
O conceito de casamento único é completamente alheio à vida real. A realidade é diferente e a felicidade também. Então agora vamos fechar os olhos e meditar um pouco. Respire fundo. E agora voltamos à nossa vida. A nossa primeira relação sexual. Seja como tenha sido, nós a tomamos em nosso coração, exatamente como foi. Sentimos como ela continua a atuar em nosso corpo e em nossa alma. Após a termos tomado dessa forma em nosso coração e em nosso corpo, vamos para a próxima relação sexual, seja como tenha sido, e a tomamos em nosso coração. Crescemos nela como homem ou mulher. Ela continua atuando em nós. Tornamo-nos mais maduros através dela, mais homem e mais mulher. E vamos à próxima e a próxima. Até a nossa ligação atual como homem e mulher. O que muda quando o passado pode vir junto? Mas sem contar nada sobre isso ao parceiro, hein? Exceto aspectos públicos, ou seja, uma união pública como homem e mulher, um casamento anterior. Mas também nesses casos, sem dizer coisas íntimas ao outro e sem perguntar ao outro sobre esse tipo de coisa. Permanece algo pessoal e é algo sagrado. Ok? Quer saber de uma estratégia fantástica de como acabar um relacionamento? Conte os detalhes que você tem com os seus parceiros anteriores, suas parceiras anteriores. Quando você expõe essa intimidade que você teve com outra pessoa, você acaba com a intimidade que você tem no seu relacionamento atual. Então fica essa dica de reeducação espiritual. Guarde com você a intimidade que você teve com outras pessoas para preservar o seu relacionamento atual. Um beijo para vocês, amo vocês. E a gente continua na próxima aula sobre esse assunto super extenso, que são os vínculos.